Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Muito obrigada por nos receber aí na sua casa e por confiar na nossa escolha de profissionais de excelência que esclarecem as nossas dúvidas todos os dias acerca dos temas que a gente propõe. É sempre uma satisfação ter você aí do outro lado e, claro, a gente sempre conta com a sua participação. O tema de hoje é bem interessante, imunoterapia. A gente vai entender para que serve, como é que se faz esse tipo de terapia, quais são as principais aplicações, né? Aproveita a oportunidade para conhecer agora o nosso convidado. Em seguida, te passo o nosso telefone para você participar através do WhatsApp. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Wesley Pereira Andrade, mastologista e oncologista. Doutor, obrigada por estar aqui hoje, obrigada por aceitar o nosso convite. É uma alegria te rever. Olá, boa tarde a todos. É uma honra e um prazer muito grande estar com vocês para conversar sobre esse tema tão importante da imunoterapia na oncologia. Legal. Você que está em casa pode participar do bate-papo a partir de agora, através do WhatsApp, 11 3337 5886. 11 3337 5886. Então, vamos começar esse bate-papo entendendo um pouquinho. Imunoterapia é algo novo na oncologia, doutor? A imunoterapia é algo que entrou na prática clínica há aproximadamente uns 15 anos. As pesquisas já vêm há mais de 30 anos. Entretanto, o uso está cada vez mais frequente e com cada vez novos medicamentos que têm potencializado aumentarmos a chance de cura dos pacientes em tratamento. Legal. E vamos pensar assim, né? Imunoterapia. Então, uma terapia, será que melhora a imunidade? Para o paciente oncológico, bom, para todo mundo, melhorar a imunidade é bom, né? Mas para o paciente oncológico, sou leiga, né? Parece que tem um upgrade aí nesse tratamento, é isso? Mais ou menos, vou explicar então. A imunoterapia consiste em uma estratégia oncológica desenhada para combater o câncer de uma forma indireta. Por que indireta? Porque nós precisamos estimular o nosso sistema imunológico, que em geral já está mais ou menos normal, a reconhecer a célula tumoral como um corpo estranho ao nosso corpo. E essa célula, chamada linfócito T, irá destruir o inimigo. Para a gente fazer um paralelo aqui, vamos entender o que é quimioterapia. Perfeito. O que é imunoterapia. Então, a quimioterapia consiste em uma estratégia que age diretamente destruindo a célula cancerígena. Seria como se fosse um veneno dado na veia. E esse veneno age destruindo tanto as células malignas contra as células benignas. As células estão em alto poder replicatório. O câncer cresce muito rápido. Então, isso é a quimioterapia. Vai na veia e tem efeitos benéficos em relação à matéria, mas tem efeitos maléficos. Quais são os efeitos maléficos da quimioterapia? Queda do cabelo, diarreia, perda de peso. Por quê? Porque a quimioterapia, neste exemplo, esse veneno matou o inimigo, matou o bandido, mas também mata as células em alta replicação. Já a imunoterapia, quando eu dou este remédio na veia, ela não age diretamente na célula cancerígena. Ela vai lá e estimula o nosso linfócito T, que é uma célula, um soldado de defesa, a este soldado de defesa ficar ativo e ir contra o câncer. Mas não é todo tipo de câncer que pode ser tratado através de imunoterapia, é isso? Exatamente. Então, são alguns tipos de cânceres que podem receber esta imunoterapia porque faz efeito. Por que isso acontece? Precisam ser tumores que têm uma alta antigenicidade, precisam ser tumores que expressam na sua superfície como se fossem partículas, receptores que o sistema imune consegue reconhecer. Nós chamamos de tumores quentes ao sistema imunológico. Os principais exemplos são o melanoma, que é um câncer de pele, o câncer de pulmão, outros cânceres como câncer de bexiga, câncer de esôfago, câncer de estômago. Já alguns outros tumores como câncer de mama, nós temos sobre essa entidade de câncer de mama 4 principais subtipos. Um deles é chamado triplo negativo, que é o câncer mais agressivo que tem da mama. Este tipo chamado triplo negativo, este sim, tem essa imunogenicidade, ele é quente ao sistema imune e eu preciso hiperestimular o meu sistema imune para ir lá e combater. Perfeito.
Deixa eu aproveitar, então, pontuar aqui que é algo fundamental, né? Quando se fala em um diagnóstico de câncer, já é algo pesado, né? Perfeitamente. E aqui, como nós temos um mastologista, além de oncologista, é mastologista, eu vou focar na questão do tratamento desse tipo de câncer de mama, que é onde é possível fazer o tratamento com a imunoterapia. A gente sabe a responsabilidade que a mulher tem numa casa, na família, né? Se a mulher tá bem, a casa tá bem, tudo flui. Se a mulher não tá bem, as coisas não vão tão bem. A gente sabe que família em geral, né? Quando um adoece, todo mundo precisa de um suporte. Mas eu acredito que quando uma doença como o câncer acomete uma mulher, esse baque é ainda maior, né? Queria que você explicasse um pouquinho, então, do começo do diagnóstico. Como que é esse acolhimento? Como que é esse cuidado? Essa mulher provavelmente não está sozinha ali naquele dia, né? Porque existe um fenômeno que acontece quando a gente recebe uma notícia assim ruim, que a gente está ouvindo, mas não processa muito bem a informação. Queria que você explicasse um pouquinho dessa acolhida e, a partir daí, explicar o passo a passo do tratamento, porque eu considero isso muito importante. Muito bem. Então, o desconforto psicológico já começa no momento que se faz a mamografia, a ultrassonografia e se recebe aquele laudo com uma terminologia lá, lesão suspeita, BIHARDS 4 ou 5. Então, essa terminologia BIHARDS é uma classificação internacional que em qualquer lugar do mundo o médico vai entender o que é uma nota 4, 5. Ela varia de 0 a 6, mas o que vai chamar mais a atenção da mulher buscar voltar no seu médico, essa classificação 4 e 5, já são lesões suspeitas para câncer. Então aí já começa, ela acendeu a luz amarela. Vou no meu médico. Possibilidade, legal. Algo está errado, o gato subiu no telhado, vamos entender o que é isso. Aí vai lá no médico, o médico vai pedir uma biópsia, vai extrair um pedacinho daquela área, mandar para o médico patologista olhar no microscópio, então o diagnóstico fundamentalmente é feito mediante a biópsia. 3 a 5 dias depois da biópsia, ela vai pegar aquele resultado e vai voltar no consultório do médico e vai conversar com ele. E ali vai estar o diagnóstico. Se é benigno, se é algo mais ou menos, algo intermediário, nós falamos lesões atípicas, ou se eventualmente já é o diagnóstico de um câncer de mama. E já é comum, então, já no diagnóstico já no momento da suspeita, quando no momento dessa consulta para saber o resultado, é comum a mulher estar com acompanhante, porque a rede de apoio é muito importante. Quando o gato subiu no telhado, sinal amarelo, já acendeu, né? Já acendeu, ela vai buscar o marido, a mãe, a amiga, a irmã. Então é muito comum ter muitos acompanhantes nessas consultas preliminares. E uma vez dado o diagnóstico do câncer de mama, a gente vai ter que entender qual que é a magnitude do problema. Ter câncer de mama pode ser de uma magnitude baixa ou de uma grande magnitude em risco de ter que fazer tratamentos mais pesados ou em risco de morte. A grande maioria hoje em dia das mulheres que se cuidam vão achar tumores abaixo de 2 centímetros. Sendo assim, a chance de cura é superior a 95%. Olha que importante. Legal. E o tratamento pode ser uma cirurgia parcial da mama, que nome de quadrantectomia, que é remover uma parte da mama com a barra de segurança, associado a outros tratamentos, como a radioterapia e, em alguns casos, quimioterapia. Então, para o câncer inicial, a maioria das pacientes não precisa tomar quimioterapia. Legal. Olha só. A gente está falando de imunoterapia. Imunoterapia já vai entrar em uma ponta dos tumores localmente avançados, são lesões acima de 5 centímetros ou que tem gânglio contaminado na axila, ou para aqueles casos que o tumor já disseminou pelo corpo. Já chegou no osso, já chegou no pulmão, ou seja, é uma doença metastática. Mas quando a gente vai pensar, a cada 100 mulheres diagnosticadas, aproximadamente 5% apenas está na fase metastática. Tá. Né? Então, a maioria está na fase inicial, que pode ser bem inicial ou na fase intermediária. Legal. Tem perguntinha do público? Vamos atender o pessoal através do WhatsApp? 11 3337 5886. Vamos lá. A pergunta que chega é da Sandra Monteiro. Boa tarde. Posso tratar o melanoma de colo de útero com a imunoterapia, doutor? Bem, essa é uma pergunta extremamente específica, porque ela está falando de um melanoma no colo, um melanoma de mucosa. É algo muito raro de acontecer. Acontece, a maioria dos melanomas, eles se manifestam na pele. Outros se manifestam na mucosa, em qualquer mucosa, mucosa da região genital, inclusive na mucosa da região da vagina, região perianal e região do colo do útero. Precisaria entender um pouco mais, mas sim, é possível tratar o melanoma, então já são casos agressivos, porque
na pele a gente percebe uma pinta. No colo do útero, a mulher vai ter que ir no médico ginecologista para ele ver, para ele examinar. Se ele está dando sintoma, já é um câncer mais agressivo, já o melanoma da região da mucosa é mais agressivo. Se já está nessa fase diagnóstico aí mais avançado, certamente o tratamento envolverá a medicação. E a principal medicação hoje, principalmente medicamentos para o melanoma, está na linha da imunoterapia. Melanoma responde muito pouco à quimioterapia, diferente do câncer de mama, que responde muito bem à quimioterapia. Melanoma não, melanoma responde hoje muito bem à imunoterapia. E aqui acho que vale lembrar que os cânceres, eles têm especificações, né? Então, eles têm famílias, eles são agrupados de um jeito que o especialista é que sabe dizer. Então, às vezes a gente acha que é tudo igual, né? Câncer de mama, não é tudo igual. Né, que a gente tem um especialista em mamas e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso também. Então, quando você fala, para um tipo de câncer de mama existe a possibilidade de tratar com a imunoterapia. Não é todo tipo, né? Então, essas especificações, aliás, o câncer de mama e as questões profiláticas com relação ao câncer de mama ficaram muito comuns e populares quando a Angelina Jolie fez a cirurgia profilática, né, doutor? Exatamente. A Angelina Jolie, ela fez uma cirurgia antes de ela ter câncer. E por que ela fez essa cirurgia? Por conta do histórico dela. Então, na família dela tinha inúmeras pessoas, a mãe, a avó, primas, que tiveram câncer de mama e câncer de ovário. Quando o médico pensa nessa associação de vários parentes com câncer de mama e câncer de ovário, logo tem que despertar na cabeça desse médico a possibilidade da família ter uma mutação, uma síndrome genética, chama síndrome da mudança do BRCA1 ou BRCA2, BR de breast, CA de câncer. O BRCA é um gene que protege a pessoa contra o câncer. Ela nasceu sem essa proteção, ela nasceu com uma mutação genética que já se manifestou ao seu nascimento. Ela nasceu sem um anjo da guarda. Então, ela estava predisposta a ter câncer de mama da ordem de mais ou menos 75%, 80%. Né? E isso a fez, de uma forma bem inteligente, fazer a cirurgia preventiva antes dela ter câncer de mama e câncer de ovário, por exemplo. Isso é uma recomendação médica hoje em todo mundo, né? É uma discussão. Há casos que a mulher pode falar, não, eu entendi que eu poderia fazer a cirurgia, mas eu não quero fazer nesse momento, não estou preparada. É factível, só que tem que acompanhar muito de perto, porque são cânceres mais graves, esse da mutação genética. Claro que para você saber se tem essa mutação, né, se existe uma coisa familiar, precisa fazer um painel genético, existe exames específicos e caros. Eu não sei como é que está hoje a questão da cobertura com indicação, cobertura pelos planos de saúde, mas não é algo que é para sair fazendo, né, doutor? Exatamente. E olha que interessante, para o médico suspeitar, basta uma boa conversa com o paciente, porque como é uma síndrome herdada dos seus ascendentes, você precisa ter histórico de câncer de mama, câncer de ovário na família. Se eu te pergunto, como é que é o seu histórico familiar de câncer de mama? Doutor, ninguém teve câncer de mama. E câncer de ovário? Ninguém teve. Não tem como você herdar um gene defeituoso do seu pai ou da sua mãe se eles não têm. Os cânceres de origem hereditária, eles são responsáveis por apenas 10% dos cânceres. 90% dos cânceres são relacionados ao nosso estilo de vida. Então, não ter a mutação genética ou o médico não te pedir porque não tem indicação, não quer dizer que você não vá ter câncer. Câncer é uma doença do nosso envelhecimento, tanto para homem quanto para as mulheres, né? Então, a mutação genética negativa, não ter esse problema já genético hereditário, não vai te excluir de ter pelo seu processo de envelhecimento, é o processo biológico da vida. Perfeito. É que a incidência, especialmente aqui do câncer de mama, na mulher tem uma questão da idade importante. E a gente vem observando, doutor, você falou que muito tem a ver com o nosso estilo de vida, né? Mulheres cada vez mais jovens recebendo diagnóstico de câncer de mama. E aí, isso a gente sabe porque as pessoas compartilham mais a vida na internet, mas nem sempre elas falam as especificações do tipo de câncer. Então, você não sabe se é algo da família, se é algo eventual ali do estilo de vida ou não. Fato é que o que a gente pode fazer para melhorar o estilo de vida é a nossa responsabilidade. Exatamente. Então, só para nós termos uma ideia da magnitude, câncer de mama no Brasil irá acontecer em 1 em cada 10 mulheres ao longo da vida. Então é algo bem comum. E câncer de próstata aproximadamente em 1 a cada 6 homens ao longo da vida. Algo extremamente comum. Então, assim, a gente que lida com isso, a gente, enquanto próprio paciente, estamos relativamente esperando que isso aconteça com a gente, porque é o nosso dia a dia e é muito comum. Mas nós podemos fazer
algumas coisas para reduzir o nosso risco. Vamos entender um pouco quais são os riscos de ter câncer de mama. Legal. É começar a menstruar muito cedo, entrar na menopausa muito tarde, coisas que você não controla. A natureza que determinou isso para você. E curioso que o pessoal acha legal entrar na menopausa mais tarde, né? Porque tem benefícios do ponto de vista de qualidade de vida, benefício sexual, benefício da qualidade da pele, uma série de outras coisas boas. Mas do ponto de vista biológico, o câncer de mama ele é diretamente relacionado com a exposição estrogênica ao longo da vida. Então, a cada ciclo ovulatório, libera-se hormônios, estrógeno. O estrógeno é como se fosse gasolina na linha da carcinogênese mamária. Então, quanto mais estrógeno tem no corpo da mulher, maior vai ser esse processo replicativo celular e maior o risco de ter câncer de mama. Então, se ela começou a menstruar muito cedo, entrou na menopausa muito tarde, ela teve um caminhão de hormônios aqui. E o que vai proteger? Ter gravidezes, quanto mais vezes a mulher ficou grávida, menor a exposição de estrógeno. Que tem acontecido cada vez menos. Tem acontecido cada vez menos. Amamentar por mais tempo diminui os níveis de estrógeno. Então, como era antes no passado, nossos avós tinham 8, 10 filhos, mas a minha avó teve 13 filhos, por exemplo. Né? Então, esses fatores de reprodução têm a ver muito com essa questão. Outros fatores têm a ver com a obesidade, alimentação pouco saudável, sedentarismo. Então, isso aumenta o risco. Então, se eu quero reduzir o meu risco do que é evitável, ter alimentação saudável, dormir bem, praticar atividade física, ter um estilo de vida bem interessante. Manter-se magro, porque além de ter uma alimentação ruim, a obesidade se relaciona ao aumento do volume global do peso e a alimentação inadequada. A mulher obesa, só para a gente ter ideia, ela tem mais hormônios sexuais femininos que a mulher magra. A gordura produz hormônios. Mesmo quando a mulher obesa entrou na menopausa, então o ovário parou de produzir, a gordura, o tecido celular subcutâneo periférico, ele produz hormônios. Então, obesidade, hoje em dia, é um dos principais fatores de risco evitáveis para câncer de mama. E quem já teve câncer de mama e está obeso, nós batemos forte na tecla, emagreça. Precisa manter o corpo magro. Perca peso. E tabagismo, doutor? Interessante que o tabagismo para o câncer de mama, ele não tem uma relação direta, mas tem de forma importante para câncer de pulmão, câncer de cabeça e pescoço e câncer de bexiga, e também câncer de pâncreas. O tabagismo é o principal fator de risco evitável para câncer. Se nós tirássemos o tabagismo da população, nós reduziríamos em um intervalo curto, a médio de tempo, 30% dos tipos de 30% do volume de câncer que tem nos seres humanos, né? Do número de câncer. Perfeito. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela, então, o nosso WhatsApp. Pergunta da Elaine. Tenho um amigo com câncer de pâncreas com metástase no fígado que está fazendo imunoterapia. Ele está no caminho certo? Obrigada pela pergunta, Elaine. Eu vou me preparar, doutor, para um recadinho. Enquanto eu chego até lá, explica a perguntinha da Elaine. E essa dúvida é bem recorrente, né? A gente quer ajudar as pessoas. Então, será que é o melhor caminho? Mas, claro, tá todo mundo assistido, né? Eu acho que o tratamento contra o câncer, ele tem prazo máximo para começar, inclusive por lei, né? Explica um pouquinho pra gente, doutor, por favor. Então, do ponto de vista de lei, existe uma legislação do SUS que o paciente do diagnóstico até o início do tratamento, ele deveria ter 2 meses de intervalo, até 2 meses de intervalo, quanto antes melhor. Mas interessante entender que nem todo o sistema de saúde está preparado para cumprir a lei dos 60 dias. Principalmente com a pandemia, houve uma demanda reprimida muito grande. Então, hoje os serviços de saúde estão super demandados, estão muito cheios. E em relação à pergunta do câncer de pâncreas, o câncer de pâncreas é um câncer muito agressivo, que também, ainda hoje, responde muito mal aos tratamentos convencionais, responde muito mal à quimioterapia. Então, sim, a estratégia de se associar à imunoterapia é uma estratégia moderna, promissora e ele está no caminho certo, sim. Explica um pouquinho pra gente, doutora. A quimioterapia, muitas vezes, né, quando ela é por veia, a pessoa precisa ir para o hospital, fica lá, tem vários protocolos, né? Eu quero saber como que funciona a imunoterapia. A imunoterapia é um tratamento feito também de forma endovenosa. Então, o paciente precisa ir ao centro de oncologia, ao centro de infusão, receber este medicamento. A infusão em si, em geral, é bem tranquila. O paciente vai receber esse medicamento, depois vai voltar para sua casa, assim como a quimioterapia. A quimioterapia também é recebida por um período
curto de tempo, né? E o paciente, após receber esse medicamento, retorna para sua casa. Em geral, a infusão tem poucos efeitos colaterais. Podem existir efeitos colaterais imediatos, mas é bem tolerável isso daí. Em geral, não dói. O paciente muitas vezes já está com um catéter, que nós chamamos de portocate, ou já tem um acesso no braço, que chamamos de PIC, ou, em alguns casos, vai ser puncionado naquele momento este acesso venoso. Mas a infusão em si é bem tranquila e vai seguir o protocolo. A periodicidade vai girar em torno de cerca de 2 a 3 semanas para receber o próximo ciclo. Me corrija se eu estiver errada, mas é o que eu já ouvi de pacientes oncológicos, né? Então, eles dizem assim, Denise, antes do meu diagnóstico, então a doença já existia e eu estava bem. Aí, descobri, fiz o diagnóstico, né? Então, ótimo fazer o diagnóstico, ainda mais quando ele é precoce, te deixa muita possibilidade, o percentual de chance de cura é sempre mais alto quanto antes a gente encontra, seja o que for, né? E eles diziam assim, mas tá vendo agora que eu tô em tratamento? Eu tô super debilitado, eu tô muito debilitada, né? O estado geral tem uma queda enorme. E as pessoas dizem, olha, antes já estava doente, não sabia, agora tá tratando e olha como está, né? Então, dependendo da periodicidade, quais drogas que são utilizadas ali na quimioterapia. A imunoterapia pode vir em conjunto com a quimioterapia para redução desses efeitos ou não é assim que funciona? Essa é a pergunta sua. Então, a imunoterapia, ela pode ir sozinha ou ela pode ir associada à quimioterapia. Se ela vai sozinha, eu vou ter menos efeitos colaterais. Entretanto, porque a imunoterapia é mais bem tolerada. Quais são os principais efeitos colaterais da imunoterapia? É muito interessante isso que eu vou explicar agora. Então, como eu falei anteriormente, a imunoterapia vai acender, vai aquecer, vai superestimular o seu sistema imunológico a reconhecer a célula tumoral e matar essa célula tumoral. Entretanto, não é um estímulo específico para a célula tumoral. E aí, esse sistema imune superativo ele pode desencadear doenças autoimunes e pode levar, por exemplo, a inflamação da pele, a inflamação do pulmão, que é pneumonite, o paciente começa a tossir, ter falta de ar, pode levar a inflamação do intestino e levar a uma colite, tendo diarreias. Então, é como se fosse uma doença autoimune gerada pela minha medicação. Eu quero estimular, hiperestimular os meus soldados de defesa para matar o câncer, mas ele também começa a bater e machucar as nossas células boas também. Então, não é um passeio no parque isso daí. A quimioterapia já tem os efeitos colaterais próprios dela. Então, às vezes, eu vou associar duas drogas, duas estruturas de medicação com finalidades específicas que vão se somar, às vezes, nos seus efeitos colaterais. Então, esse aumento da imunidade não aumenta a imunidade na sensação do bem-estar. Pelo contrário, então, às vezes, o paciente pode ter até muito mal-estar com duas estratégias potencialmente pesadas de tratamento. Muito bem colocado isso, porque quando fala de imunoterapia, então, pena que a imunoterapia não pode ser aplicada nesse tipo de câncer, ou seu, de um parente, alguém próximo que você ama. Então, para tudo tem protocolo, as coisas estão evoluindo para que mais possibilidade seja dada a cada paciente oncológico, mas para tudo tem sempre o risco e o benefício, né? Senão parece que seria a solução ideal para tudo, pena que ainda não está liberado para esse tipo específico. Então, não é bem assim. Legal que você falou das doenças autoimunes, né? Porque é isso, você acaba hiperestimulando o sistema imunológico e ele, às vezes, reconhece uma agressividade no organismo saudável, né? Exatamente. E é interessante, para esse paciente já tem uma doença autoimune e tem um câncer, então eu preciso, olha só, hiperestimular o sistema imune dela para matar o câncer. Mas se eu estou superestimulando o sistema imune, eu estou piorando a doença reumatológica dela de base. Por exemplo, um paciente lúpica, tem lúpus eritematoso sistêmico, uma doença autoimune. Está lá usando seu corticóide para controlar o lúpus. Ela tem um câncer, um exemplo, melanoma, que eu preciso dar uma imunoterapia para ela. Ao dar essa imunoterapia, eu estou hiperestimulando, estou hiperaquecendo o sistema imune dela, que vai piorar o lúpus dela. E em contrapartida, o corticóide que ela usa para controlar o lúpus vai vai diminuir o efeito terapêutico oncológico da droga. Então, é um refinamento do médico, entender as doses aí e entender que essas é possível, mas
pode ter problemas. Outro problema grave também nessa linha também é um paciente que é transplantado. Imagina um paciente que tem um transplante renal. Então, ele recebeu o rim do primo, do irmão e tal, e está tomando imunossupressor para não rejeitar aquele rim. E também tem um melanoma grave. Precisaria tratar com uma imunoterapia. Ao dar imunoterapia, eu estou arriscando o transplante renal dele, o rim dele lá. Então, isso na medicina é uma arte e é uma profissão muito difícil, porque a gente tem que fazer algumas escolhas e tem que entender onde que eu posso tentar pecar para tentar trazer um benefício. E esse é um balanço muito difícil, às vezes, para o próprio médico. E é sempre compartilhado com o paciente para a gente entender qual o risco a gente quer correr juntos. Somos parceiros. Perfeito. Estamos aqui. Qual que é o risco que a gente vai querer correr aqui? Mas, doutor, minha cirurgia, meu transplante renal já foi tão difícil, agora que eu estou estabilizado. Então, essa é a conversa que deve acontecer e o paciente tem que estar ciente dessa questão dos riscos, né? E, para isso, a pessoa precisa compreender o que o médico fala. E tem uma frase que eu costumo dizer, especialmente para os meus convidados aqui, que é a arte de se fazer compreender. Então, assim, é muito mais fácil falar difícil. Falar fácil, né? É muito complicado, porque você tem que se fazer entender pelo público. Às vezes você tem que destrinchar, né? Então, fazer um malabarismo para que a pessoa consiga entender ainda mais debaixo de um baque tão grande quanto é receber um diagnóstico e todo o tratamento, e às vezes não está fácil. Eu entendo que pode acontecer do caminho, da jornada de tratamento precisar mudar, porque as coisas acontecem, né? Às vezes a pessoa desenvolveu uma doença que seria simples num paciente que não é oncológico, mas para ele é mais pesado porque já está mais debilitado e esse caminho precisa mudar. E tudo isso você precisa se fazer entender. Você não está conversando com pares, né? Você não está falando com um médico, você está falando de alguém ali que às vezes não tem, cuja compreensão é difícil, né? Explica um pouquinho para a gente, doutor. Exatamente. Então, como você bem falou, a comunicação é algo extremamente importante, porque sempre a relação médico-paciente é uma relação de uma parceria muito, muito íntima e muito estreita, assim. E o médico tem que se fazer entender e o paciente tem que tentar se esforçar para entender aquela informação. Porque o médico quer estar junto do paciente e o médico quer o melhor para o seu paciente. Às vezes, nossos tratamentos trazem efeitos colaterais, mas é para um bem maior. Às vezes o médico até contraindica o tratamento quando ele acha que, no exemplo do transplante renal que eu falei, às vezes tem outra alternativa para eu controlar aquela doença. E vou colocar em risco o transplante renal, colocar o rim. Às vezes a decisão vai ser por não escolher aquele caminho, né? Mas, assim, também para concluir aqui um pouco desse raciocínio, assim, essas drogas, a imunoterapia, a quimioterapia, de uma forma geral, são dados para tumores em uma fase mais avançada. Então, a grande maioria das pessoas não vão precisar de imunoterapia. Isso é importante, né? A grande maioria. Quanto mais cedo se diagnosticar o câncer, quer seja ele o melanoma, uma pintinha pequenininha aqui, quer seja o câncer de mama, ainda que o triplo negativo pequenininho, quer seja um câncer de pulmão pequenininho, a possibilidade de você precisar de tratamentos muito agressivos é muito baixa, né? Ainda bem. Você falou, num determinado momento, que a gente comentou da Angelina Jolie, e aí virou uma febre isso, né? Então as pessoas queriam fazer o exame e é preciso estar preparado para os resultados também, né? Então, o que você vai fazer com aquela informação? Aliás, isso a gente devia ter em mente sempre, a cada vez que a gente abre um resultado de exame, né? O que você vai fazer com essa informação? A gente é responsável por voltar no especialista que pediu aquele exame. Apareceu aqui o número lá do BIRADS que pode ter um resultado mais comprometido ali, né? Você tem que voltar no médico. E a partir daquele momento você tem que seguir o tratamento que ele propôs, né? Então, hoje fala-se na retirada total das mamas, mesmo em paciente que já tem o câncer, ou pensa-se em algo menos agressivo. Como é que é isso hoje? Tanto no profilático, né, preventivo, quanto em quem já tem a doença mesmo? Então, essa pergunta sua é extremamente importante. Então, com a divulgação da Angelina Jolie, que ela fez uma dupla mastectomia preventiva, todo mundo queria tirar as mamas porque a Angelina Jolie fez. Inclusive, ela fez não para tratar. Então, chega uma parte no meu consultório com câncer de mama pequenininho, ela quer tirar as mamas. Isso.
E, na realidade, a Angelina Jolie ela fez não porque ela quis, ela fez porque ela tinha uma mutação genética que iria predispor ela a ter câncer com alta probabilidade. Se a irmã da Angelina Jolie tivesse feito o teste e a irmã da Angelina Jolie tivesse tido o teste negativo, a irmã da Angelina Jolie não precisava fazer a cirurgia de forma alguma, apesar da irmã ter feito, só como exemplo aqui. Tá. Então, uma paciente que tem um diagnóstico de câncer de mama hoje um câncer de mama inicial e que não tem indicação de fazer a testagem genética, ou que porventura teve a indicação de fazer a testagem genética e essa testagem deu negativa, ela não precisa tirar as mamas de uma forma como um super tratamento. E de uma forma muito interessante, saiu recentemente uma publicação com mais de 45 mil mulheres que foram comparadas entre tirar uma parte da mama ou tirar a mama toda. E a conclusão é que tirar uma parte da mama, para os casos que é possível, que a grande maioria que faz diagnóstico inicial, tem taxas de cura superiores a tirar a mama toda. Ou seja, o padrão ouro do tratamento do câncer de mama é retirar uma parte da mama e associar a radioterapia. Essa retirada da parte da mama tem um termo técnico de quadrantectomia. Não quer dizer que vai ser um quarto, é um termo médico isso daí. Quadrantectomia, ressecção segmentar, cirurgia conservadora, todos são sinônimos, que simboliza que você vai tirar o tumor com a margem de segurança e vai complementar com a radioterapia. Então este é o tratamento primordial, é o tratamento que mais cura para os pacientes que têm câncer de mama na sua fase inicial e que não tem aquela mutação da Angelina Jolie. E a radioterapia não tem aqueles efeitos colaterais deletérios que a químio tem, né? Não tem. Isso é uma pergunta extremamente importante. Tanto a cirurgia quanto a radioterapia são estratégias oncológicas desenhadas para tratar o tumor naquele local. Por exemplo, a cirurgia vai tratar o câncer de mama e tirar aquela região. A radioterapia vai potencializar esse tratamento. A radioterapia potencializa, erradicar doença microscópica que possa ter ficado além da ressecção do cirurgião. Então, está tratando só aquele local. E o efeito colateral da radioterapia é apenas uma queimadura leve na pele, uma vermelhidão, como uma exposição solar, né? A quimioterapia, pelo contrário, ela tem a ideia de tratar e proteger o corpo como um todo. Então, ele vai na veia, ele não está preocupado em tratar especificamente a mão, está preocupado em proteger o cérebro, o pulmão, o osso. E a gente só vai fazer essa quimioterapia quando eu entendo que o risco de você ter doença no sangue, a doença metastática, micrometastática, seja grande. Se a gente tem um entendimento que o câncer é inicial, esse risco é muito baixo, nem quimioterapia, como eu falei no início, será necessário. A grande maioria das pacientes irá se curar apenas com a cirurgia conservadora, associada à radioterapia e associada a um outro tratamento que a gente não comentou aqui, que é a hormonioterapia. Legal. Né? Que esse é o que faz em casa depois, né? A hormonioterapia é o que faz em casa. A hormonioterapia é um comprimido. Como eu falei inicialmente, o câncer de mama gosta do hormônio que a mulher produz. O hormônio é como se fosse gasolina na fogueira. A minha hormonioterapia ele tem um efeito biológico anti-hormonal. É um anti-gasolina. Então, o que ele vai fazer também? Vai reduzir os níveis de hormônio. Vai ser bom para o câncer, mas para a qualidade de vida da mulher vai ter alguns problemas. São vai diminuir, escolhas, né? Vai diminuir a questão da redução da libido, a secura vaginal, mas que são contornáveis com outras estratégias médicas também. Então, tudo tem um controle, né? Tudo tem um ajuste médico bem fino. Deixa eu aproveitar que eu tenho, além de um mastologista, um oncologista aqui e perguntar, hoje existem muitas estratégias e aqui no Consulta ao Doutor tem espaço para todos os pensamentos médicos, linhas e condutas, né? Mas hoje fala-se bastante de reposição hormonal, principalmente para as mulheres. Muitas têm bastante medo por conta de um certo risco para o câncer de mama, né? Então, o uso exagerado, então quando você não tem, não pesquisou, não rastreou, não sabe, tem mulheres muito jovens fazendo algum tipo de reposição hormonal já. Você pode incorrer em riscos maiores de câncer de mama? Essa é uma pergunta muito importante e muito frequente. Então, a resposta de uma forma pontual é sim. A reposição hormonal, principalmente para as mulheres que estão fazendo essa reposição hormonal acima de 5 anos, ela aumenta o risco relativo em torno de 20%. Então, vamos entender essa conta é importante. Eu falei que o risco basal da mulher ter câncer de mama é 10%. Isso. Uma em cada 10 vai ter câncer de mama. Eu vou aumentar 20% em 10. Então, eu vou tirar um risco de 10 e vou jogar ele para 12. Então, aumentou um pouco, mas dá para correr esse risco? Se a vida está muito ruim, às vezes a vida está muito ruim.
E a gente tem que fazer escolhas. Então, às vezes, é importante você, com a parceria com o médico, falar, beleza, eu estou precisando da reposição hormonal. Vou fazer, vou ficar de olho nisso daí, meu médico é meu parceiro, vai estar junto de mim aqui e eu vou usar por 5 anos, que é o tempo máximo recomendado. Aumentei 20% do meu risco, mas gerenciei muito bem gerenciado. Melhorei minha vida por esse período. Foi bom, foi bom. Valeu a pena, valeu. E da mesma forma, se você tiver o câncer de mama estando acompanhando, eu falei que o X da questão é achar o tumor pequenininho. Achei ele pequenininho também, curamos da mesma forma também, é fácil. É a responsabilidade de se manter próximo do médico que vai poder te dar esse auxílio, né? Não pode repor hormônio e depois abandonar qualquer outro segmento médico, porque aí pode ter problema, né? Eu vou me preparar para dar um recado, doutor, enquanto eu chego até lá, deixa eu te perguntar um pouquinho sobre a reconstrução depois da cirurgia de mama. Então, depois de um câncer de mama, muito se fala da reconstrução. E aí, quando veio a história da Angelina Jolie, da retirada total, e muitas mulheres precisam passar por isso, a reconstrução fica mais difícil também? Quanto mais tecido você precisa tirar? Explica um pouquinho pra gente. E se você libera toda a paciente para fazer no mesmo tempo cirúrgico? Muito bem. Então, assim, hoje, a grande maioria das mulheres realizam a reconstrução da mama no mesmo ato cirúrgico. Essa reconstrução pode ser uma reconstrução parcial da mama ou uma reconstrução total da mama. Eu vou fazer uma reconstrução parcial da mama para aqueles casos que eu tirei uma parte da mama, que é a grande maioria das pacientes. E são os melhores resultados. São os resultados que têm melhor satisfação de longo prazo, porque eu vou estar utilizando a própria mama da paciente para fazer um remodelamento. E para aquelas pacientes que já têm a mama muito grande, é possível, além de tirar o tumor e reconstruir, inclusive reduzir a mama, o que nós chamamos de estratégias oncoplásticas do tratamento do câncer de mama, o que dá um resultado oncológico, estético e funcional muito bom. Já para aquelas pacientes que precisaram fazer uma mastectomia, a reconstrução é mais trabalhosa. Apesar de ela receber uma prótese de silicone para a reconstrução, essa prótese de silicone tem finalidades oncológicas reconstrutivas, não tem finalidade estética por si só, porque a gente brinca que o que dá beleza na mama é a mama natural da mulher, potencializada por uma prótese de silicone. Para aquela paciente que eu precisei tirar a mama dela e eu vou utilizar uma prótese de silicone, então eu vou ter praticamente só a pele e o silicone embaixo. A qualidade estética, ela se reduz e a parte funcional também é prejudicada. Por quê? Nessa cirurgia de mastectomia, eu desconecto os nervinhos da mama com o cérebro. Pode pegar, pode beliscar, pode tocar, pode até fazer uma pequena cirurgia que não tem nenhuma sensibilidade. Então a pessoa perde completamente a sensibilidade. Além de ter problemas de contratura capsular, problemas com silicone. Então, em geral, a satisfação a longo prazo das mulheres é muito maior para aquelas que fizeram uma cirurgia conservadora e fizeram uma reconstrução parcial da mama. Então, tirar a mama toda é só para caso de exceção, né? E não reconstruir também para caso de exceção. Só não vou reconstruir uma mama hoje para aquelas pacientes que têm tumores muito avançados, que têm tumores comprometendo de uma forma difusa a pele, que precisa tirar a pele, mas é exceção. Vamos voltar com a perguntinha do WhatsApp? Vamos colocar na tela. Rônia, olá, quem tem metástase nos ossos, doutor, pode fazer imunoterapia? O hospital público já está fazendo? Ela manda a perguntinha de Orlando, na Flórida. Saudade de uma viagem, Rônia. Obrigada pela sua pergunta, doutor. Então, o mais importante de entender onde está a metástase, tem que entender qual que é a origem da metástase, tem que entender qual que é o câncer primário. Nasceu na mama e foi para o osso, nasceu no pâncreas e foi para o osso, nasceu no estômago e foi para o osso, tem outros locais suspeitos, enfim. Então, o mais importante é entender de onde que é o câncer. O câncer foi para o osso, mas de onde que ele nasceu? Isso é importante para determinar. Essa é a chave, Se for um câncer de mama hormonal, por exemplo, que gosta muito do osso, não tem imunoterapia para esse tipo de câncer. Vai tomar hormonioterapia e, eventualmente, fazer uma radioterapia se estiver com muita dor em um ponto do osso. Mas, para responder essa pergunta de forma precisa, eu preciso entender de onde nasceu o câncer, qual que é o tumor primário dela. Doutor, ficaria aqui horas conversando com você, pode falar. E complementando, no SUS, infelizmente, ainda não temos a imunoterapia. É um tratamento moderno e extremamente caro, que ainda não está no rol do SUS de liberação, mas está em vias de ter essas aprovações. Legal. Deixa eu passar aqui os contatos do doutor, que o nosso tempo já acabou. 11 2384 4000. 11 2384 4000. doutorwesleyandrade.com.br.
drwesleyandrade.com.br, o Instagram dr.wesleyandrade, mastologista, você encontra o perfil dele no Instagram. Doutor, volte outras vezes, sempre uma alegria te receber. Obrigada. Muito obrigado, foi uma honra estar com vocês nessa tarde. Muito obrigada a você que escolhe ficar bem informado aqui conosco. Fique com Deus e eu te vejo amanhã. Tchau!